A gente está falando aqui de renovação e o sonho de muitas mulheres e de muitos homens é também arrumar o nariz. Então, se você tem alguma dúvida, manda pra gente a sua pergunta, tá? Eu tô recebendo aqui no nosso estúdio o doutor André Colaneri, que vai esclarecer as nossas dúvidas hoje. Ele também é cirurgião plástico e vai esclarecer as nossas dúvidas sobre o tema. Eu já vou começar fazendo a primeira pergunta para ele. Doutor, eu queria começar te perguntando sobre exatamente o que é rinoplastia. É qualquer tipo de cirurgia no nariz? Boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, obrigado pelo convite, né? Rinoplastia plástica do nariz. Rino é nariz, né? Plastia plástica. Então é uma cirurgia plástica para remodelar o nariz. Pode ser qualquer tipo? Pode ser parte, pode ser o todo, pode ser vários pedaços, digamos assim, do nariz, porque o nariz é muito complexo, né? O nariz é uma estrutura que ela tem osso, ela tem várias cartilagens, né? Então, você pode atuar somente em algumas cartilagens ou pode atuar no nariz inteiro ou apenas na pele, né? Aquele paciente que tem uma asa nasal muito alta, muito larga, né? E você só quer dar uma estreitada, por exemplo, na parte da asa nasal, que é pele, né? A ponta do nariz tem várias cartilagens e o dorso tem cartilagem e osso também. Tanto é que essa parte mais próxima da testa a gente bate, é dura, ela não mexe, embaixo ela mexe, porque é cartilagem. Doutor, existe algum tipo de cirurgia para o nariz, algum tipo de rinoplastia dessas que o senhor cita para nós, que tem ranking, que são as mais pedidas ou são diversas? Não existe uma subclasse, digamos assim, de rinoplastia, né? Rinoplastia já é uma cirurgia bastante complexa, porque uma nunca é igual à outra, né? Então é interessante a cirurgia plástica por isso. Se você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, de estômago, se você pega um homem, uma mulher, um negro, um asiático, o estômago é estômago, muda muito pouco, né? Tecnicamente ele deve ser parecido para todos, é um pouco maior, um pouco menor, muda pouca coisa. Agora o nariz, a plástica muda demais, porque a pele é diferente, o osso é diferente, o tipo do nariz é mais alto, mais baixo, mais largo, mais fino, muda muito. Então, apesar de você ter uma técnica padrão, você tem várias outras que você pode associar dependendo de cada caso. Isso transforma a cirurgia bastante complexa. E 1 milímetro no nariz é muita coisa. Né? Então, às vezes, pequenas alterações, você tem grandes modificações. E como o nariz praticamente dita o perfil, né, da face, você precisa ter muito cuidado para não transformar um nariz não estético, né? Então, o ideal é ter um nariz bastante natural e harmônico, né? Que quem conheça depois da cirurgia não saiba que foi operado, de tão natural que ele esteja. Mas, logicamente, que faça uma diferença. Não pode ser um nariz artificial, né, doutor? Não, precisa combinar, né, com a face. Não adianta falar, pô, esse nariz está lindo, pena que não combina com o resto. Não dá, né? Então, você, quando vai fazer uma cirurgia, você analisa a face, o tipo de pele, né? Se é homem, se é mulher. Por exemplo, o nariz feminino é diferente do nariz masculino, né? O nariz masculino nunca pode ser um nariz muito pequenininho, né? O nariz feminino, às vezes, pode ser uma menina muito pequena, um rosto fininho, né? Então, você consegue um nariz mais delicado. O homem é um nariz um pouco mais portentoso, digamos assim, né? Então, você precisa adaptar, entender e tentar fazer o melhor para ter um resultado natural e harmônico. Doutor, o nariz muda com o decorrer dos anos? Na fase da adolescência, muitas pessoas falam isso, eu passei um pouquinho por isso. Parece que a gente fica só com o nariz enquanto a gente está crescendo e depois o rosto vai ficando mais harmônico. Depois isso passa? O nariz só que cresce na puberdade, né? Tudo cresce, né? Então você tem aquele estirão. Às vezes o que cresce um pouco primeiro fica mais em evidência, você tem aquele estirão da puberdade, né? Então tudo cresce, o nariz cresce também, o corpo inteiro cresce, né? E a giba às vezes cresce, né? Que é essa parte de cima. Então isso transforma muito o perfil, né? Talvez por isso seja muito notável e tá na cara, né? Você bate o olho e você literalmente, vê. Né? Exatamente. Então, às vezes, isso chama muita atenção nessa parte do estirão da puberdade, que em poucos anos se cresce muito, né? Então, isso realmente é muito notável. Com o passar do tempo, tudo envelhece, né? A gente vai ficando mais flácido, tudo vai caindo, o nariz, a ponta do nariz tende a dar uma caída, né, com o tempo, pela flacidez dos tecidos, né? Mas não cresce mais, ela simplesmente vai cedendo. Doutor, queria conversar sobre várias possibilidades dentro da cirurgia. Uma pergunta que eu acho que deve ser recorrente: quem já vai ter que fazer uma cirurgia, por exemplo, para desvio de septo, a pessoa já vai ter que fazer essa cirurgia, pode aproveitar e fazer a plástica no nariz?
Pode. O que é o septo? O septo é a parede do meio do nariz, né? O nariz, ele é uma casa, digamos, uma pirâmide, que tem uma parede no meio que separa as duas entradas do ar, que são as duas narinas, né? Então o septo é essa parte. Tem tanto a parte óssea lá para trás, como a parte de cartilagem para frente, como o nariz também tem. Se o septo ele está desviado, ele acaba tampando uma das entradas de ar e, consequentemente, atrapalhando a respiração. Então, se você vai fazer uma intervenção no septo, se quiser operar a parte estética, você pode, não necessário que faça. Mas se a pessoa já quer, pode aproveitar esse momento. Pode aproveitar, porque já está lá nos campos cirúrgicos, mesmo campo cirúrgico, vai ser uma anestesia igual, digamos assim, né? Não tem essa de aproveitar a anestesia, porque você vai falar, o septo é 1 hora de cirurgia, se for fazer a plástica mais 2 ou 3, quer dizer, então você faz a mesma cirurgia, anestesia, mas você vai fazer o dobro do tempo pelo menos, né? Então é uma outra cirurgia, mas dá para fazer associada. Você pode aproveitar a situação, mas é outra cirurgia, né? Não é o mesmo tempo de cirúrgico, né? Agora, às vezes você tem que operar a parte estética e passa a ser quase obrigatório operar a parte funcional. Né? O inverso não é, como eu falei, não é obrigatório. Se você tem uma obstrução nasal, você pode operar só obstrução nasal. E continuar agora, com o nariz em alguns casos, exatamente, em alguns casos, se você tem um grande desvio de septo obstruindo ou quase obstruindo uma das entradas de ar e você vai precisar fraturar, modificar a estrutura do nariz, às vezes você passa a piorar a respiração que já estava ruim, né? Então, nesses casos, é interessante você associar, né, a cirurgia, ou o paciente saber que mais para frente ele pode fazer a correção separadamente da parte da respiração, até porque muitos convênios cobrem, né, a parte respiratória e a plástica não cobre. Então tem pacientes que preferem operar a parte estética primeiro e depois operar a parte funcional para aproveitar o convênio, né? Isso daí depende do paciente. Mas muitas vezes é indicado porque a parte estética pode atrapalhar um pouco a respiração se já tiver esse desvio importante, né? Porque imagina que o nariz é uma grande pirâmide, digamos assim. E você vai tirar o dorso, que é essa parte, a giba, que está mais alta, quer deixar ele mais reto. A hora que você tira o dorso, você tirou o teto da pirâmide, concorda? E a pirâmide sem teto, ela fica larga, ela fica aberta. Então, muitas vezes, precisa fraturar as duas paredes da pirâmide para estreitar e refazer a pirâmide para ela voltar a ter uma ponta fina, né? E a base fica mais fina se o nariz é muito largo. Só que imagina que aqui dentro já tem um septo torto, já está atrapalhando a respiração. Você acaba estreitando um pouco mais. Não tem jeito. Isso pode atrapalhar um pouco mais a respiração, né? Então, muitas vezes se associa assim a plástica à parte funcional. Dizem quem faz a cirurgia do desvio, eu conheço muitas pessoas que já queriam fazer a plástica no nariz e já fizeram nesse momento, que quando elas respiram é completamente diferente. Para quem tem o desvio, depois que faz a cirurgia, respirar, as pessoas dizem que é fantástico, né? Acho interessante isso. A mudança é grande, mas ela é paulatina, digamos assim. No começo, ele dá uma entupida. Pode acontecer de entupir. Porque incha por fora e incha por dentro, né? E muitas vezes se usa um splint, que é um tipo de plastiquinho para ajudar na cicatrização. O desvio de septo. Exatamente, né? Você tem um inchaço, cortou, mexeu, tem um inchaço, né? Às vezes formam algumas crostas, precisa lavar, daí já vai melhorando. Agora, quando se tira o splint ou os curativos internos, né? Tampão já não se usa há um bom tempo, mas o splint é uma plaquinha que continua respirando, mas tem uma plaquinha. Quando tira, já respira melhor. E com o passar do tempo, é nesse momento que as exatamente, vai melhorando mais ainda. É interessante falar que quem tem um desvio, uma obstrução nasal, é um paciente que dorme mal, descansa mal porque não consegue relaxar, vai fazer um exercício, se cansa mais rápido, sempre pode estar cansado, com sono, porque não chega a relaxar à noite, acorda à noite com boca seca, muitas vezes ronca, né? Então você tem uma melhora da qualidade de vida. Tem alguns esportistas que a gente ouve por aí na mídia que operou a parte funcional do nariz para render mais, né? Porque respirando mais, vai correr mais, vai descansar menos e vai ter um rendimento profissional maior também. Isso faz muita diferença, né? Doutor, vamos falar um pouquinho sobre... eu tenho dúvidas sobre os resultados. Eu conheço muitas pessoas, aqui eu tô falando como leiga, tá? Que fizeram a cirurgia de primeira e ficou perfeito. E eu conheço gente que fez a cirurgia do nariz e teve que fazer novamente. Aliás, eu conheço várias pessoas que tiveram que fazer novamente. É porque a pessoa ficou insatisfeita ou a rinoplastia, muitas vezes, há necessidade de fazer mais do que uma cirurgia para chegar num efeito bom? Nenhuma cirurgia você chega para operar 2 vezes. A ideia é que faça uma e que fique bom.
né? Na verdade, é muito difícil que você precise reoperar. É bastante difícil. Hoje em dia, a rinoplastia, ela é a rinoplastia estruturada, né? A rinoplastia moderna. Antigamente se tirava o dorso, tirava o osso, tirava a cartilagem, ia diminuindo o nariz, ficava um nariz menor, muitas vezes aquele padrão que se olhava, já via que o nariz estava sendo operado, né? Não muito natural, e atrapalhava a respiração, porque você desestruturava o nariz, mexia no osso, na cartilagem, não refazia o que foi destruído, digamos assim, a estruturação do nariz. Hoje em dia, a rinoplastia estruturada, a gente mexe muito com reestruturação, por isso que usa muito enxerto. O enxerto é o quê? Pegar um pedaço do septo, da cartilagem, modelar e usar para dar sustentação na ponta do nariz, para pôr no dorso onde teve a fratura, para que uma angulação ali das cartilagens não atrapalhe a entrada de ar, que é o spreader graft, manter a passagem de ar. Então, com essa reestruturação, você tem um nariz mais bem montado e com melhor respiração e que vai dar menos problema. Então, hoje em dia é difícil você fazer uma reoperação, né? A partir de que idade já pode operar o nariz? O ideal é não operar paciente em crescimento rápido, né? Então, como a gente acabou de falar, na puberdade, espera estar parando de crescer ou estar perto do tamanho dos pais. Quer dizer que não vai crescer muito mais para não mudar, né? Se não operar e o nariz está crescendo, mudando muito, né? Então, meninas, 15 anos, que já estão com corpo de adulta, né? Hoje em dia as meninas já estão com corpo de adulta, e os meninos por volta dos 17, um pouco mais velhos. Tem algumas imagens que a gente vai colocar que o senhor trouxe, mas antes eu acho que tem uma pergunta muito importante que é: quando é o momento de fazer a cirurgia plástica? Eu acho que se a gente conversar com qualquer pessoa, principalmente as mulheres, é difícil não ter nada que a gente queira mudar. Eu com certeza mexeria no meu nariz, com certeza total e absoluta, mas não me incomoda hoje a ponto de fazer uma cirurgia. Quando é hora de fazer essa cirurgia, doutor? Não, toda cirurgia plástica deve ser feita quando tem alguma coisa que incomoda bastante, né? A cirurgia plástica, ela visa o quê? O bem-estar, e com o bem-estar você melhorar a sua qualidade de vida, você estar bem consigo mesmo, né? Então, se tem alguma coisa que incomoda demais, você pode ver primeiro se é passível mudar. Né? Então, tem algumas coisas que a gente não consegue mudar. Um paciente que tem uma pele muito grossa, por exemplo, aquela ponta muito grossa pela pele grossa. Eu quero deixar a ponta muito fina, não dá, porque você não vai mudar a matéria-prima que ele está trazendo, né? Você não transforma a pele de a cartilagem, o osso em outra. Você tem como sempre aperfeiçoar, melhorar. Mas você está restrito à técnica cirúrgica, né? Então, aí se conversa, se explica, pode fazer isso, pode fazer aquilo, tem como melhorar isso. Isso não tem mais como melhorar, né? Aí o paciente escolhe se faz ou não. Agora é importante entender que, assim, a simetria perfeita não existe, né? As duas orelhas são diferentes, as sobrancelhas são diferentes, o nosso corpo é assimétrico e o nariz sempre é um pouquinho torto, né? Sempre é um pouquinho. Então, buscar perfeição em nenhuma cirurgia plástica é o ideal. O ideal é você procurar um resultado harmônico, um resultado esteticamente mais bonito, mas dentro da simetria natural, né? Então, alguns pacientes ficam buscando a perfeição, quer operar várias vezes, porque aquele pontinho, né? O pontinho que está meio torto era um pontão, né? Quer dizer, já melhorou, não vai ficar perfeito, né? Então, isso é muito importante entender, porque o paciente que fica procurando a perfeição e querendo uma coisa impossível, na verdade, não está mal com o nariz. Ele está mal consigo mesmo, problema, exatamente. Né? Tem alguma coisa atrás que está procurando a cura numa coisa que não é física, né? Então, esse caso não deve ser operado, porque ele nunca vai chegar num resultado que ele fique satisfeito. E se continuar buscando, vai começar a distorcer com várias cirurgias, como a gente já viu alguns casos pela mídia aí, né? Aquelas distorções. Que as pessoas viram outras pessoas. Porque você, quando opera a primeira vez, estão todos os tecidos íntegros, né? Cartilagem, o osso, a pele. Então você pode contar com o tecido mais ou menos para uma cicatrização. Lógico que a cicatrização você nunca tem como prever 100%, depende da recuperação do paciente. Agora, quando você começa já a reoperar, nem aquela pele íntegra tem mais, já tem uma cicatriz, a pele já está mais grossa, a veia, a artéria que passava lá já foi cortada, já não vai cicatrizar igual. Então você começa a ter vários outros parâmetros que podem alterar a cicatrização e o resultado não ser tão previsível. Então, operar 2, 3, 4 vezes, quer dizer, você está jogando mais aí na sorte, porque você nunca tem como prever uma cicatriz. E cicatriz em cima de cicatriz é pior, é a famosa fibrose. O que é fibrose? É uma cicatriz interna, que ela pode ir distorcendo todas as outras cicatrizes. Fica pior do que estava antes, inclusive, às vezes. A gente sempre pensa, antes de operar, na primeira coisa a segurança. A segunda é não piorar. A terceira é melhorar, né? Então, algumas coisas, você olha, o paciente quer uma coisa impossível,
ou muito pouco provável, fala, pô, se mexer nisso, talvez você não fique satisfeito e piore. Então, opera, tá bom assim, mantém assim. Vamos dar uma olhadinha nas imagens. Fala pra gente, doutor. Essa é um esboço da diminuição da asa nasal, né? Então, aqueles pacientes geralmente de nariz negroide, que tem a base muito larga, né? Você pode dar uma estreitada, né? Pacientes que não têm a base muito larga, não se estreita, senão não respira, né? Então, tem aí um padrão de normal, né? Para que passe o ar. Próxima foto. Aí é um desenho mostrando a ressecção da giba, né? Que é aquela parte de cima do nariz, que uma parte é o osso, outra parte é a cartilagem. Aquilo que você tinha explicado pra gente, né, Exatamente. doutor? A técnica hoje da rinoplastia, a rinoplastia moderna, que a estruturada é aberta, que faz uma cicatrizinha no pé do nariz, que chama columela. Que depois levanta, fica praticamente imperceptível. É bem difícil de ver, fica boa doutor, qualidade, como costuma osso ficar. saltadinho aqui, ó, quebra? Então, isso daí é a giba que tá mostrando, né? Você tira um pedaço dele, né? Tipo uma raspagem? Você pode raspar ou pode tirar cortando mesmo, né? Lembrar é o osso mesmo, então, né? É parte cartilagem, parte osso, né? Lembra que essa parte mais perto da testa é osso e continua numa cartilagem. Então, aqui nesse desenho, a parte azulzinha é a cartilagem, a parte amarela é o osso. Então, a gente pode ter... Elas estão mescladinhas ali de alguma maneira, elas estão juntas, né? Elas são continuidade do mesmo telhado. Né? Então você tira uma parte do telhado de osso, uma parte do telhado de cartilagem, e muitas vezes abre esse telhado ou fica largo a casa, por isso às vezes precisa fraturar. Então quando precisa fraturar, se a giba é muito grande a ponto de deixar o nariz largo quando retirada, ou quando a base do nariz é muito larga que você precisa afinar para ele ficar mais fino. E aí, doutor? Aí é a retirada da pele, da asa nasal, do primeiro desenho, né? Então rodando, se dá um pontinho, fica uma cicatrizinha na junção ali da parte inferior do nariz. Deve ser praticamente imperceptível, né? A cicatriz cortou, fica, né? Sempre fica, mas costuma ficar discreta. A plástica sempre tenta esconder a cicatriz num lugar pouco visível ou numa dobra, né? Então nesse caso fica numa dobra, Próxima pouco foto. visível. A ideia é deixar o nariz mais reto, com uma ponta um pouco mais alta. Esse desenho parece estar um pouco distorcido. Próximo. Vamos ver a próxima se está melhor. Tem mais, Rô? Aí. Então, essa parte vermelha mostra a ressecção da giba, né? Que é a parte de cima do nariz. A amarela é o osso. A azul a cartilagem, que é o mais comum, né? O mais comum da cirurgia é tentar deixar o nariz reto com a ponta um pouco mais alta. E essa parte vermelha da ponta é a ressecção de uma cartilagem, que é a cartilagem alar, que faz aquela bolinha na ponta. Né? Quando a ponta fica uma bolinha, geralmente tem um excesso dessa cartilagem, que além de tirar um pedaço, se remodela o restante. Sim, bolinha na ponta? Claro que eu sei. Próxima foto. Então esse é um desenho do enxerto no dorso, né? Às vezes a gente tem que... você tinha falado sobre o enxerto, né? Levantar o dorso para deixar ele um pouco mais alto. O septo. O septo, que é aquela parede no meio do nariz, a gente pode tirar. Os pacientes que já têm o desvio dessa parte, já é tratada, Ela né? tá aqui no meio, é isso? O septo é toda essa parede do meio do nariz. Tudo isso que tem lá dentro é o septo. Tem uma parte de osso e uma parte de cartilagem. Do mesmo jeito, né? Exatamente. Então você pode tirar uma parte da cartilagem para usar como enxerto, para modelar. Não pode tirar tudo, senão desaba o nariz. Né? Calma nessa tem uma hora, sustentação, né? Então você precisa sempre manter um L de sustentação para manter o dorso alto. Se tiver mais uma imagem, pode colocar. Enquanto isso, eu pergunto pro doutor, existe um nariz perfeito? O nariz perfeito não existe, até porque às vezes o nariz que é lindo num paciente é feio na outra, né? Então, às vezes você olha uma mulher e fala, nossa, que mulher linda. Você para pra olhar o nariz dela, não é aquilo, né? Mas tem um nariz mais desejado? Mas tá harmônico com a face, né? Harmonia, sem dúvida. Agora, tipo assim, qual é o padrão de nariz que se busca hoje, o mais né? desejado. É aquele dorso reto com a ponta um pouco mais alta do que o dorso. É o nariz empinadinho. Né? Ou não, não arrebitado, mas com a ponta um pouco mais alta. Né? Então que fique delicado, fica um pouquinho arrebitado, mas não aquele excesso de arrebitado. Tem uma ponta para cima também. A ponta um pouco mais alta com o dorso reto. Esse é o que a maioria combina com a maioria dos rostos, né? Aí nós temos outra imagem. A estrutura nasal, né? As cartilagens, falando, né? Que a gente modela. Essa é uma visão que se tem quando levanta a pele para poder abordar. Né? Isso é importante porque, como a rinoplastia estruturada de hoje, a gente mexe muito com esse enxerto, você não põe só a cartilagem da ponta, precisa fixar, você precisa reestruturar realmente. Então você precisa ver
Antigamente se fazia muito fechada a cirurgia, que é só por dentro dos buraquinhos, porque só tirava, né? Então cortar e puxar é fácil. Agora você pôr o enxerto, dar ponto, fixar. Então esse é o enxerto da ponta, o enxerto, né? O strut, né? O estaca, que é aquele... Vamos falar pra aquela foto, por favor. Aquele azul, né? Isso. Não. Mais pra frente, isso eu tinha passado já. Mais uma. Não, mais uma. Essa, não, mais uma. Essa. Então esse é que usa para levantar e dar suporte à ponta, né? Então a hora que você põe essa estaca, ele levanta a ponta e a ponta evita de ficar caindo, né? E dura mais tempo a cirurgia com envelhecimento também, né? Porque a ponta sempre tem a ceder, né? E caindo. Então isso mantém, digamos, uma haste que mantém a ponta levantada. A pessoa envelhece, tem menos tendência de cair, né? Exatamente. Por isso que fala reestruturação, né? Então a gente vai pondo tudo que é mais fraco, reforça, para que aquele nariz mantenha por mais tempo e respire também. Quantas horas pode durar uma cirurgia de rinoplastia? É assim, se você vai fazer uma completa, que tem fratura, mexe em todas as cartilagens, em torno de 3 horas. Né? Agora, se for fazer só a ponta, menos, umas 2 horas, depende muito do que você pode fazer, né? Como a gente viu, tem muita coisa para fazer. E para tirar um pedaço do septo, para você modelar, você gasta um tempo para obter o material do septo também, né? Então é em torno disso. É um trabalho artesanal, né? Para ficar... É, bastante artesanal e delicado, porque você tem a parte da técnica, né, da medicina, da anatomia, tem a parte de fazer, né? Não adianta você falar, eu quero fazer isso, você tem que conseguir cortar e fazer. Isso que eu fico e imaginando. 1 milímetro faz diferença, né? E a parte do bom senso, né? Qual é a técnica que vai usar e como você vai tentar deixar aquele nariz para aquele paciente. O bonito e o feio podem estar em milímetros, né, doutor? Pode estar, o natural e o artificial pode estar em milímetros. A ideia, como o doutor falou, é que uma pessoa que te conheça depois da cirurgia nem repare que você fez cirurgia. E talvez até uma pessoa que te conheça antes da cirurgia olhe e fale: o que você fez que você tá mais bonita? E nem descubra o que é. Isso é fantástico, né? Quando o nariz não é muito grande ou muito torto, né? Que você vai fazer uma diferença enorme. Muitas vezes acontece isso. Quando é só diminuir um pouco a ponta, dar uma harmonizada, eu falo assim, essa cirurgia é pra você. Não acho que todo mundo anda na rua achar que você, nossa, como você mudou. Às vezes vão falar, nossa, tá bonito, aconteceu alguma coisa que você fez, né? Porque ficou mais harmônico. Lógico, quando tem um nariz, uma giba muito alta, uma ponta muito grossa, notório, aí fica evidente e não tem como esconder. Mas o ideal é isso, quem conhecer depois da cirurgia, não achar que aquele nariz é operado de tão natural e harmônico que ficou com o rosto. Vamos falar um pouquinho sobre pós-operatório, doutor? Aliás, antes de pós-operatório, eu vi uma palavra que eu coloquei aqui. As raças interferem muito. Há algum tempo a gente já ouviu falar que fazer algum tipo de cirurgia com cartilagem em negros poderia ser um pouco mais arriscado. Isso persiste? Isso é fato, doutor? Não é que é arriscado. É que o nariz negroide é um nariz que parece que ele tem muita cartilagem e ele não tem. Ele é um nariz achatado, né? Então, por não ser alto, não tem um septo muito grande, que é a parte do meio. Então, se a casa é baixa, a parede não é alta. Né? Então, não tem muito septo para você usar, para manipular. Geralmente, o nariz do negro ele é um pouquinho menor mesmo. Né? Ele é mais baixo e largo. Né? E aí aqui ele abre um pouco mais. Então, em vez de ser, digamos, uma pirâmide de base estreita e muito longa, que é o nariz caucasiano, do branco, né? Digamos, do italiano, né? O nariz é uma pirâmide de base larga e baixa. Então a parede do meio, que é o septo, é curta. Então você tem pouco material para usar. A cartilagem da ponta é uma cartilagem que, apesar de parecer que tem uma bolinha muito grande, é uma cartilagem fina, uma cartilagem fraca. O que deixa a bolinha é a pele grossa. Então a pele é muito grossa, que dificulta você afinar. Então você tem uma base larga, para você tentar deixar ele mais fino, você precisa ganhar altura. Você não tem material muito para ganhar altura. Não tem para onde subir. Você não tem muito material para levantar a ponta. E a cartilagem da ponta não dá suporte. Né? Então é um nariz difícil de você conseguir deixar ele fino e longo, porque falta material, a pele é muito grossa. Então tem como melhorar, deixar fininho, deixar alto, é muito difícil. Dá para fazer alguma coisa, mas talvez não para chegar exatamente no nariz que a pessoa quer. Tem como melhorar, mas você nunca vai transformar aquele nariz em outro tipo de nariz. De novo, por conta da matéria-prima, isso vale para qualquer um de nós, é óbvio, né? Às vezes, se você chegar lá, independente da sua raça, falando, eu quero ter o nariz da fulana, às vezes você não tem osso para ter o nariz da fulana, é verdade, não é, doutor? Não deve ter. Acontece muitas vezes isso, não?
Acontece, né? Porque o pessoal fantasia que a plástica é um milagre, né? Que você pode escolher, como se tivesse um cardápio, eu quero aqui. Não é, né? Você sempre vai ser você melhorado, é o que a gente fala. Não adianta falar da atriz, da amiga. Tenta ver você, o que quer melhorar em você, mas nunca vai ser outra pessoa, isso em qualquer cirurgia plástica. Doutor, um pouquinho sobre o pós-operatório, eu queria falar um pouquinho sobre as olheiras. Muitas pessoas que fazem a cirurgia no nariz falam que por um tempo ficam com olheiras bem fortes. Isso acontece ainda? Então tem uma parte que é verdade, uma parte que não é. Na verdade é o seguinte, a gente tem nessa parte da pálpebra mais perto do nariz é sempre mais escuro, não sei se você notou, todo mundo é. Só que quando você faz uma rinoplastia, muitas vezes fratura, fica bem roxo a pálpebra, principalmente nesse lugar, que é o lugar mais baixo, que acumula mais sangue. Aí vai saindo aos pouquinhos, demora, então essa parte fica mais escuro pela roxidão até ser absorvida. Se tomar sol, então daí pode manchar mesmo, tá? Então não pode tomar nenhum sol para não manchar até assumir toda aquele roxinho que vai virando amarelo e vai saindo aos poucos. Agora, muitos pacientes, depois que já sumiu tudo, falam, nossa, mas ficou meio escurinho. Na verdade, que ele passou a notar o que já era sempre escuro e que nunca deu importância, né? Porque antes não parava para olhar. O que acontece muito na plástica é isso. Eu ponho o paciente no espelho e falo, seu nariz é assim, assado, tem a cartilagem aqui é mais alta aqui, o nariz é torto assim. Ah, doutor, nunca vi isso. Então veja, porque depois da cirurgia você vai procurar defeito. Então hoje você não olha porque você não gosta. Então você nem quer ver foto, você não olha o nariz. Não precisa desses detalhes. Você não quer ver. Depois você vai querer achar defeito e vai achar. Porque não fica perfeito, né? Melhora, fica mais parecido. Então essa bolinha que é muito maior vai ficar menor. Vamos tentar deixar perfeito? Se deixar perfeito, ótimo. Mas talvez não consiga, porque a cartilagem, elas têm tamanhos diferentes, formas diferentes, desenvolveram diferentes, às vezes grossuras diferentes, né? Então, você tenta melhorar da melhor maneira, mas é aquilo que a gente fala, a matéria-prima continua sendo do paciente, não tem que eu tiro o nariz, põe outro aqui, assim, né? Não é, eu vou melhorar aquilo, né? Então muitas vezes o osso tem fratura, o osso é torto, o septo é torto, né? Então você tem como sempre aprimorar. Então é importante notar tudo isso antes, né? Antes da cirurgia, para depois você saber da onde você veio para onde você chegou. Doutor, quanto tempo, todas as cirurgias plásticas a gente ouve falar que o resultado final, ele não é, em um mês você já tem o resultado final. Muitas cirurgias plásticas não funcionam assim. Nenhuma a rinoplastia também? Assim. É porque o processo de cicatrização, ele demora, né? Então você vai ter um inchaço por um tempo, depois aquela cicatriz, ela vai ficar vermelha por um tempo, ela vai amadurecendo. Toda cicatriz, para amadurecer, demora ao menos 6 meses. Então ela fica vermelha, ela só vai estar madura quando ela estiver branquinha, mais elástica, porque no começo ela fica tensa, fica dura, você sente ela endurecida, né? Então isso qualquer cirurgia plástica. Agora o nariz se fala de 1 ano de pós-operatório para ter o resultado definitivo. O resultado definitivo é quando não muda mais, é definitivo, né? Então você pode ter um edema, um inchaço residual, principalmente na ponta. Lógico que saiu da cirurgia, você está com o nariz, com 1 mês você vê bem, com 2 meses já está bem mais desinchado, né? Mas a ponta, às vezes aperta, tá sentindo ela dura, né, que quer dizer que está com inchaço, porque o inchaço desce e fica retido na ponta. Então até ela ficar molinha, tudo, demora bastante tempo. Então se fala 1 ano, mas com 1 mês, 2 meses você já está com o nariz totalmente diferente, visivelmente diferente que foi operado. Mas sempre vai melhorar um pouquinho. Então a ponta precisa ter mais paciência, principalmente pacientes de pele grossa. Porque o paciente de pele fina retém menos o inchaço, o paciente de pele grossa retém mais, tem mais tecido para reter o inchaço e vai desinchar mais lentamente. Então principalmente os pacientes de pele muito grossa na ponta, tem que ter paciência até 1 ano pelo menos. Doutor, muito obrigada. Foi um prazer recebê-lo aqui, viu? Eu Uma que ótima agradeço o convite. Boa tarde.